Olá, sejam todos bem-vindos ao Black. A cidade de Tóquio, no Japão, é sem dúvida o centro político, econômico e cultural daquele país, e uma das maiores cidades do mundo, que abriga em sua história inúmeros desastres e histórias de sucesso que percorreram o mundo. Foi o caso ocorrido há 34 anos, que deixou claro que o ser humano não tem limites. Em 24 de janeiro de 1989, a descoberta de um tambor de 208 litros, cheio de concreto, em uma fábrica abandonada, num canto de um terreno baldio, na cidade de Koto, ao leste do centro de Tóquio, no Japão, contou uma sinistra história, ainda mais impressionante, que durou 44 dias, que foi descoberta depois que 2 policiais interrogaram 2 jovens no dia anterior, pela suspeita do assassinato de uma mulher e seu filho. Uma vez na delegacia, eles foram separados, em diferentes salas de interrogatório. Um dos policiais fez um dos jovens acreditar que ele tinha conhecimento do que haviam feito. O rapaz pensou que seu companheiro havia confessado o crime e disse aos agentes onde encontrar o corpo. Porém, os policiais ficaram impressionados, já que a pessoa a quem se referiam era uma mulher diferente que havia sido assassinada há 9 dias. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o tambor cheio de concreto. Ao manipulá-lo, saiu uma podridão nojenta de dentro. Ao abri-lo, encontraram cabelos evidentemente de um corpo. Ao quebrarem o tambor, encontraram uma menina coberta com um saco e um cobertor, com evidentes sinais de violência, totalmente irreconhecível. Uma vez recuperado o corpo, conseguiram encontrar uma infinidade de sinais de tortura, ossos quebrados e graves danos ao útero. Descobriu-se também que a jovem estava grávida. A violência foi tanta que a menina só pôde ser identificada pelas impressões digitais. O corpo pertencia a Junko Furuta, uma jovem de 17 anos, natural de Misato, prefeitura de Saitama. Morava com seus pais e 2 de seus irmãos. Era estudante do 3º ano do ensino médio, da escola Yashio Minami. Junko era uma jovem quieta, alegre e respeitosa, que se dava bem com todos. Na escola, ela era bastante tímida e se dedicava apenas aos estudos. Era muito inteligente, tanto que se destacava em todas as disciplinas da escola, devido ao seu caráter introvertido. Nunca teve namorado ou qualquer tipo de relacionamento com ninguém. Ela não gostava de sair para festas e também não tinha nenhum vício. À tarde, ela trabalhava por algumas horas em uma fábrica de moldes de plástico 2 vezes por semana, pois ela planejava economizar para a viagem de formatura porque trabalhava pouco e não ganhava o suficiente. Ela procurou um novo emprego em uma loja de eletrônicos, onde planejava trabalhar em tempo integral quando terminasse os estudos. Todas as noites, Junko voltava para casa como de costume. Entretanto, em 25 de novembro de 1988, não o fez. Quando seus pais souberam de sua ausência, chamaram a polícia, e eles relataram o desaparecimento da filha. Mas horas depois, Junko ligou e disse a eles que havia fugido de casa. Naquele dia de novembro, um colega de classe chamado Hiroshi Miyano, que era obcecado por Junko, estava na companhia de seu amigo Nobuharu Minato, perambulando pelas ruas da cidade de Misato, conforme haviam combinado de se encontrar à noite para assaltar algumas lojas e ver se eles tinham a sorte de encontrar algumas mulheres para abusar. Por volta das 8h30 da noite, aqueles jovens encontraram Furuta em uma bicicleta enquanto voltava para casa. Hiroshi viu a oportunidade perfeita e disse a Minato para derrubar a jovem da bicicleta e correr, e assim aconteceu. Quando Junko estava no chão, Hiroshi se aproximou e, sob o pretexto de que havia testemunhado o ataque, ficou preocupado e se ofereceu para levá-la para casa. Ela aceitou, sem saber do plano sinistro que esses caras haviam arquitetado. Durante o percurso, ele ameaçou machucá-la se ela não fizesse o que ele mandasse. Diante das ameaças, ele a levou para um armazém abandonado com a intenção de abusar dela. Junko resistiu, mas Hiroshi lhe disse que era melhor fazer o que ele pedia. Caso contrário, a assassinaria, pois lhe revelou que pertencia a uma máfia japonesa chamada Yakuza, que atuava desde o século XVII no Japão.
Esta organização é extremamente perigosa. Suas principais atividades são a extorsão, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. Sabendo disso, a jovem não resistiu mais e, uma vez lá, foi abusada repetidamente. Depois disso, ele decidiu levá-la para um hotel para continuar com seu plano macabro. Quando ambos estavam dentro da sala, Hiroshi teve a ideia de ligar para seus amigos Yo Ogura e Yasushi Watanabe, além de Nobuharu Minato, para mostrar o que acabara de fazer. Foi então que um deles, Yo Ogura, disse-lhe para mantê-la em cativeiro, para que pudessem fazer com ela o que quisessem. Este grupo de amigos tinha um vasto histórico criminal, porque anteriormente tinham feito coisas semelhantes e, recentemente, tinham privado a liberdade de outra jovem, a quem também abusaram, para posteriormente libertá-la sob ameaças. Por volta das 3 da manhã, Miyano levou Furuta para um parque próximo, onde Minato, Ogura e Watanabe os esperavam. Assim que se encontraram, começaram a ameaçar a menina, dizendo que eram membros da Yakuza e que sabiam onde ela morava. Se ela dissesse alguma coisa ou tentasse escapar, eles matariam toda a sua família. Foi então que concordaram em levar a jovem para a casa de Minato, no distrito de Ayase, em Adachi, onde a manteriam em cativeiro. Ao chegar, começaram a humilhá-la e a abusar dela em grupo e, uma vez satisfeitos suas perversidades, esconderam-na e se revezaram para cuidar dela. 2 dias depois, no dia 27 de novembro, o grupo de jovens obrigou Junko a ligar para a família, avisar que estava bem e interromper a investigação policial sobre o seu desaparecimento. Antes da ligação, os pais da menina entraram em contato novamente com a delegacia para avisar que tudo havia sido um mal-entendido, pois sua filha estava com uma amiga da escola. Então a polícia parou de procurar Junko. Quando os pais de Minato viram a jovem, os agressores obrigaram Junko a se passar por uma de suas namoradas. Mas sua expressão de angústia fez seus pais perceberem que algo estava errado. Porém, nada fizeram a respeito, pois temiam o filho, já que ele era muito violento e agressivo, além de saberem das ligações que os amigos do filho tinham com a máfia, e temiam retaliações. Logo, os pais do menino perceberam que a tinham contra sua vontade. Até o irmão dele sabia do ocorrido, mas nenhum de seus parentes fez nada para evitar o infortúnio. Este foi o início de um dos casos mais terríveis já cometidos contra uma pessoa. Logo, o local se tornou um ponto de encontro habitual de gangues, pois esses sujeitos convidavam grupos de pessoas, inclusive membros da Yakuza, para atormentar a jovem, espancá-la e abusar dela. No 7º dia, Junko já havia sido abusada e estuprada mais de 100 vezes. Eles a mantinham sem comida e sem roupa. Cada dia que passava, eles a humilhavam de maneiras cada vez mais desumanas. Muitas vezes, a deixavam dormir na varanda, apesar das baixas temperaturas, bem abaixo de 0 grau. Outras vezes, obrigavam-na a ficar sentada durante horas num congelador. Forçavam-na a beber a própria urina. Eles a alimentaram com baratas, para depois forçá-la a se tocar na frente deles, a dançar e a cantar enquanto batiam nela. Entre as muitas torturas, estava a introdução de corpos estranhos em sua parte íntima, inclusive uma barra de ferro. Os dias se passaram e Junko Furuta foi totalmente destruída. Uma noite, ela percebeu que suas vítimas estavam dormindo. Quando ela viu a oportunidade, ela tentou escapar. Como a jovem foi totalmente espancada, ela se arrastou como pôde e desceu lentamente as escadas. Assim que alcançou o telefone, ligou para o número de emergência. Mas para seu azar, Hiroshi a viu e conseguiu desligar bem a tempo, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Depois disso, ele bateu nela. Imediatamente a polícia retornou à ligação e Hiroshi informou que havia sido um erro e que ele havia ligado por engano. A polícia não investigou mais e concluiu a ligação. Depois de desligar, Hiroshi ligou para os demais integrantes do grupo e eles a levaram para a sala onde a privaram de liberdade. Uma vez lá, eles a puniram brutalmente. Eles começaram a zombar dela. Acenderam uma vela e com a chama desta, queimaram-na. Não satisfeitos com isso, borrifaram o líquido de alguns isqueiros nas pernas da menina
e atearam fogo nela, como punição por tentar fugir. Devido a um ato tão selvagem, Junko teve convulsões, mas seus agressores pensaram que ela estava apenas mentindo e zombaram dela. Incrivelmente, e apesar de todos os abusos sofridos, ela conseguiu sobreviver. Pode-se pensar que com tal castigo aqueles jovens iriam parar, mas isso estava longe de acontecer, porque depois de terem feito o inimaginável, continuaram a bater nela, chegaram a cortar parte do seu peito e furaram-na com agulhas de costura. Certa vez, um deles teve a ideia de acender fogos pirotécnicos no reto da jovem, apesar de ela ter implorado que parassem. Nesse ponto, Junko deixou de ser vítima de abuso, pois ficou tão machucada que deixou de ser atraente para eles. Mas foi constatado que ela foi abusada entre 400 e 500 vezes por mais de 100 homens. Amarraram suas mãos no teto e usaram seu corpo como um saco de boxe até que seus órgãos internos fossem triturados por dentro, de modo que o sangue saísse de sua boca. Naquele momento, seu nariz estava cheio de tanto sangue que ela só conseguia respirar pela boca. Ela estava tão desnutrida e desidratada, devido à fome prolongada, nem conseguia ficar de pé. O local onde ela estava cheio de fezes e urina. Ela também não conseguia beber água nem comer, pois vomitava a cada tentativa, o que não só a mantinha desidratada e desnutrida, mas também irritava os agressores, que a puniam com mais espancamentos. Foi surpreendente para a polícia acreditar como a menina poderia ter sofrido tantos danos e como ninguém denunciou o fato. Além desses atos sujos de crueldade, não bastava para esses sujeitos, pois eles usavam suas partes íntimas para se divertir inserindo vários objetos nela, inclusive uma lâmpada quente, que explodiu por dentro após lhe darem um soco no abdômen. Também algumas tesouras, um cachimbo e objetos acesos. Devido aos constantes golpes, a jovem caiu inconsciente e, longe de parar e se arrepender, pegaram-na pelos cabelos e bateram-na com força no chão, tanto que seus tímpanos estouraram e ela não conseguiu ouvir direito. Isso fez com que eles ficassem ainda mais irritados. Como a menina não reagiu, colocaram a cabeça dela em um balde d'água até que ela reagiu novamente, pois devido ao fato de estar se afogando, seu corpo conseguiu reanimá-la. Naquela época, ela já havia sido punida por mais de 30 dias. A brutalidade dos ataques alterou dramaticamente a aparência de Furuta, pois seu rosto estava tão inchado que era muito difícil distinguir suas feições. Suas mãos estavam desgrenhadas, suas unhas quebradas e seu corpo emanava um forte cheiro de podridão. Ela era tão magra que dava para notar os ossos. Cada parte e cada membro visível tinha hematomas. Suas pálpebras estavam tão queimadas pela cera que caíram em seu rosto que ela não conseguia ver. Após ver o estado atual de Junko, os meninos perderam o interesse por ela e, por conta disso, pensaram em sequestrar outra menina, que entrou da mesma forma que Junko, aplicando o mesmo modus operandi, e foi abusada em grupo, mas deixada livre. Durante os 44 dias que durou o seu martírio, Furuta implorou dia após dia para que a matassem, mas eles não queriam isso. Queriam satisfazer suas mentes distorcidas de uma forma tão vil e cruel, de tal forma que ela passou de ser humano a objeto de diversão. 4 de janeiro de 1989 chegou. E os jovens queriam se divertir ainda mais. Junko não conseguia se levantar e ficou imóvel no chão. Mesmo assim, desafiaram-na para um jogo de fichas denominado Solitário Maihon, que visa limpar o tabuleiro eliminando todos os pares idênticos da composição do jogo. Inesperadamente, e apesar de não estar bem física e mentalmente, ela conseguiu vencer os meninos. Então, para puni-la novamente, fizeram-na levantar-se e bateram nos pés dela com um pedaço de pau, até que o seu corpo desabou e caiu no chão num ataque de convulsões. Como Junko sangrava muito e saía pus de suas queimaduras infectadas, os sujeitos cobriram as mãos com sacos plásticos e continuaram a bater nela. Eles colocaram uma alça de ferro em sua barriga e, finalmente, colocaram fogo nela. O ataque final durou cerca de 2 horas, até que Junko não aguentou mais e perdeu a vida naquele dia. No entanto, seus agressores não perceberam e foram embora. Horas depois,
O irmão de Minato entrou em seu quarto e percebeu que a garota não se movia e parecia não respirar. Então ele ligou para seu irmão e disse que Junko parecia estar sem vida. Assim que os jovens chegaram, perceberam o que havia acontecido e, com medo de que alguém descobrisse o corpo, enrolaram-no num cobertor e colocaram-no numa mala de viagem para não deixarem nenhum sinal do corpo. Eles tiveram a ideia de colocá-la em um tambor de 55 galões e enchê-lo de concreto. Por volta das 8 da noite, colocaram-no em um caminhão e finalmente se livraram dele, em um terreno baldio em Kotoha. 19 dias depois, em 23 de janeiro de 1989, Hiroshi Miyano e Yo Ogura foram presos por abusar da menina de 19 anos que haviam privado de liberdade. Ela foi encontrada vestida como uma mulher interior na casa de um dos agressores. Durante o interrogatório, um dos policiais fez Hiroshi acreditar que já sabia o que haviam feito. Ele imediatamente pensou que Yo Ogura havia confessado o crime de Junko Furuta, então disse onde encontrar o corpo. Assim que o caso foi conhecido, os investigadores encontraram um relatório em que 2 policiais foram enviados à casa de Minato. Depois de receber uma denúncia dos pais de um jovem, estes indicaram que naquela casa tinham uma menina privada de liberdade. Porém, ao chegarem, foram recebidos por Minato, que disse aos policiais que se quisessem poderiam passar e olhar o interior da casa. Acreditando que isso era prova suficiente de que não havia nada de errado, rejeitaram o convite e abandonaram o lugar. Se tivessem vasculhado a casa e localizado Furuta, sua terrível experiência teria durado apenas 16 dias, e ele poderia muito bem ter se recuperado dos ferimentos causados por essas ações. Os 2 policiais foram demitidos por não seguirem o procedimento policial. O jovem que relatou o incidente aos pais mencionou que eles foram à casa de Minato e supostamente os forçaram a abusar da menina. Quando o jovem saiu do local, chegou em sua casa e contou ao irmão o que havia acontecido, e ele contou aos pais o que havia acontecido. Posteriormente, os pais contataram a polícia. Porém, o DNA de nenhum deles foi encontrado no corpo de Furuta. Após a prisão de Hiroshi e Ogura, que haviam sido presos há poucos dias por abusar de outra jovem, foram acrescentadas mais 2 pessoas, Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato e o irmão de Minato, por cumplicidade no caso. No entanto, por serem muito jovens, a corte japonesa inicialmente não divulgou seus nomes. Devido à crueldade do caso, alguns jornalistas garantiram que os agressores não mereciam que ninguém defendesse os seus direitos humanos. Embora o grupo de 4 jovens tenha sido o principal culpado do assassinato, acredita-se que possam ter sido uma centena de homens que a violentaram, já que a necropsia revelou mais de 100 restos de DNA de pessoas diferentes. Estudos forenses relataram que a causa da morte foi uma concussão devido à tortura infligida. Foi tanto sofrimento e estresse que seu cérebro encolheu de tamanho. Quando os pais de Furuta descobriram o que esses jovens haviam feito com sua filha, sua mãe desmaiou devido a um trauma mental e precisou passar por tratamento psiquiátrico, pois não suportava ouvir tantas atrocidades a que sua filha foi submetida. Antes do julgamento, as investigações apontavam que o autor intelectual do assassinato havia sido Hiroshi Miyano, colega de classe de Furuta no ensino médio. Ele era obcecado por ela, que em mais de uma ocasião tentou cortejá-la, mas Junko nunca prestou atenção nele, pois sabia da ligação que Hiroshi tinha com a máfia. Furuta também era uma jovem que se preocupava com os estudos e não tinha nenhum relacionamento em mente. Mas esse cara não estava acostumado a ser rejeitado. Ele conseguia ter qualquer garota que ele queria, pois todas o respeitavam e o temiam. Por não ser segredo que o menino pertencia à Yakuza, acredita-se que a versão de que encontraram Junko, por acaso, seja mentira, pois Hiroshi havia planejado se vingar de sua rejeição. Os 4 integrantes da quadrilha alegaram ter cometido lesões no corpo da menina, mas negaram tê-la matado, pois os autores eram todos menores de idade quando o crime foi cometido. Eles não podiam julgá-los como adultos. Em julho de 1990, um tribunal de primeira instância condenou Hiroshi Miyano, o alegado líder do crime, a 17 anos de prisão. Porém,
O jovem ficou insatisfeito com a sentença e recorreu da decisão. Devido a isso, ele recebeu 3 anos adicionais, e sua sentença final foi de 20 anos. Além disso, os pais do agressor tiveram que pagar 50 milhões de ienes aos pais de Furuta. Nobuharu Minato, que originalmente recebeu uma sentença de 4 a 6 anos, recebeu uma sentença final de 8 anos de prisão. Os pais e o irmão de Minato não foram acusados do crime, apesar de terem conhecimento de todos os acontecimentos. Yasushi Watanabe foi condenado da mesma forma a 8 anos por cumplicidade no caso. E, finalmente, Yo Ogura passou 8 anos na prisão juvenil antes de ser libertado em agosto de 1999. Terminado o julgamento, as pessoas consideraram que as sentenças eram muito injustas, porque um ato como esse merecia uma pena mais severa pela brutalidade. 3 dos 4 sujeitos envolvidos no caso saíram da prisão antes dos 8 anos. Em julho de 2004, Yo Ogura foi preso por atacar um homem que pensava estar envolvido com sua namorada. Ele bateu nele e o empurrou para dentro do caminhão, o espancando por 4 horas. Por este ato, ele foi reingressado na prisão e condenado a 7 anos. Após o fato, a mãe de Ogura culpou Junko Furuta por tudo de ruim que aconteceu com seu filho. Por isso, foi ao túmulo da jovem e o destruiu, afirmando que havia arruinado a vida do filho. Hiroshi teve sua liberdade condicional negada em 2004, mas anos depois foi libertado. Embora em 2013 tenha sido preso novamente por fraude, mas por não haver provas suficientes, ele foi libertado. Por sua vez, Minato foi preso em 2018 por tentativa de homicídio, depois de bater em um homem com uma barra de metal e depois cortar sua garganta. Este caso é considerado um dos mais cruéis já vistos na história do Japão. Estimado público, agradeço a sua companhia. Se ainda não está inscrito, convido-o a se inscrever para não perder nenhum vídeo.